Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um relatório do GGRC11, relatório do primeiro mês do ano aqui de janeiro, com cara nova, né, Diego? Relatório aí com novo layout, a gente já está começando o ano dando essa nova cara para o relatório. Espero aí que vocês gostem e vamos falar um pouquinho aí sobre os principais acontecimentos do mês, tanto do fundo quanto do mercado. É isso aí, relatório repaginado, Pedro. E para você que ainda não é inscrito aí no canal das Agros, se inscreva, deixa o seu like aí para você não ficar de fora das nossas publicações, dos nossos vídeos, tá? Bom, 2024 só começando, né, Pedro? Selic caindo, será que a Bolsa vai subir? O que esperar aí para 2024, cara? Essa é a pergunta que todo mundo quer, né? De $1 milhão, né? Qual para onde vai o mercado, né? O que vai acontecer? A gente já vai falar um pouquinho dos comentários iniciais sobre a economia em si. Legal que o Diego lembrou para se inscrever, porque outro dia eu vi até um vídeo no YouTube aí de algum influenciador falando sobre o desdobro das cotas, né? Essa chamada que a gente fez e reclamando que o relatório nosso não tinha sido publicado, né? É claro que a gente tem publicado sempre na data correta e obedecendo aí sempre o prazo para estar publicando o relatório. Só que muita gente não se inscreve, não procura no local correto e acaba achando que não está atualizado. Mas nossos relatórios não têm tido atraso. A gente vai completar um ano aqui também, não só de relatório, como desse vídeo, né, comentando aqui no YouTube, no nosso canal, o relatório. Então, para quem não assinou, é legal essa deixa do Diego aí de assinar. Informações aqui do fundo. Bom, o nosso valor de mercado está ligeiramente acima do patrimonial, né? A gente distribuiu 90 centavos por cota, já vamos falar um pouquinho de rendimento também. O volume mensal continua bom. Vamos falar também do volume, né? Porque o volume está muito ligado a essa notícia aí, essa convocação para votar em relação ao desdobro, né? É muito em função da liquidez, a gente já vai comentar sobre isso também. Teve os cotistas, né, Diego? Você me falou de um dado interessante. Exatamente. Pessoal, comparando aí com janeiro de 2023, né, a gente só tem a agradecer a vocês porque a gente teve um aumento aí de mais de 5 mil cotistas, tá? Olhando janeiro de 2024. Então, muito obrigado mesmo. Isso é um sinal aí que cada vez mais vem crescendo o número de cotistas, mais gente confiando e acompanhando, né, esse dia a dia aí do GGR e das Agros, viu, Pedro? Que legal, Diego. Aproveitando a deixa, a gente fez aquela promoção com as camisetas, né, de presentear alguns cotistas e teve um grande sucesso, um grande número de pedidos. A partir desse mês, quem tiver a sua pergunta selecionada para estar no relatório, a gente vai estar presenteando o cotista com uma camiseta também. Então mande a sua pergunta nos canais das Agros, do fundo. Geralmente a gente coloca no Instagram, né, mas também abre e-mail e eventualmente em algum grupo de WhatsApp, Telegram do fundo. Mas mande a sua pergunta, se você for selecionado, vai ser presenteado. Então também para agradecer os cotistas, né? É isso aí. Bom, vamos lá, pessoal, falar aqui o desdobro, a gente já comenta, tá? O Diego fez essa provocação, né? Então quer dizer que juros cai, bolsa sobe. Historicamente é isso, né? A relação deles é inversa, né? Quer dizer, enquanto um sobe, enquanto um cai, o outro sobe e vice-versa. Só que o mês de janeiro, Diego, a gente teve queda nos juros aqui, então o Banco Central, né? O Copom continuou aí com o ciclo de flexibilização monetária, queda de 0,5 ponto percentual, mas a bolsa foi lá para baixo, né? A gente teve uma queda de quase 5% no Ibovespa, uma queda aí considerável, né? Dado que a gente tinha encerrado o ano positivo, uma queda considerável, mas é aquela coisa, historicamente tem essa relação sim, mas depende de vários outros fatores, né? O principal é que muita coisa já está precificada. Então, geralmente, e é o que está acontecendo aqui hoje, esses cortes do Copom já estão precificados na curva e muito na Bolsa também, né? No IFIX também. Quer dizer, tem que ter uma notícia nova, né? Tem que ter uma notícia de que, além desses cortes que estão sendo feitos aí nesse mês, nos próximos 2 meses, nós vamos ter outras coisas aí, tanto no cenário externo, Estados Unidos, né, que também ainda todo mundo está aguardando quando vai começar o início do corte de juros lá, aqui já começou. Então, todo esse cenário contribui para que precifique esses eventos, né? Por enquanto, praticamente está tudo precificado. A gente teve alguns eventos aí
que atrapalharam o mês, né? Então os Estados Unidos o Fed manteve a taxa de juros. China, notícia ruim, né? A tal da Evergrande, sendo finalmente liquidada aí. Quer dizer, a empresa está sendo liquidada porque quebrou, né, Diego? Era a maior empresa chinesa do segmento imobiliário, não sei se é mais, mas era até pouco tempo atrás. Imagine o que isso causa em termos de... a gente fala de uma possível crise sistêmica, né? É claro que isso depende dos governos, mas que ela atinge tanto de consumidores quanto de bancos, de agentes aí que estavam financiando toda essa operação e também os fornecedores, né? A gente fala um pouquinho que a Vale e a Gerdau, que estão aí no setor de mineração e siderurgia, são empresas impactadas aí pela demanda chinesa. Então, o cenário externo, o cenário local, que além dos juros também tem a parte fiscal, né? Porque a parte fiscal acaba pesando aí nas perspectivas aí de como o governo vai fazer essa política industrial que foi anunciada e quanto isso impacta aí em próximos cortes de taxa de juros, né? Então tudo isso contribuiu para que o Ibovespa tivesse essa queda expressiva, o dólar subiu, né? Mas o IFIX segurou, né? Então acho que é uma coisa legal, né, Diego, de ver que o IFIX aí que mede aí os principais fundos imobiliários segurou, fechou um mês praticamente de lado com uma ligeira alta. Quer dizer, os fundos imobiliários têm realmente essa volatilidade, que é o sobe e desce, menor do que o índice de ações, e isso acaba eventualmente protegendo o investidor. Exato. Bom, mas Pedro, com essa redução do Selic, automaticamente você tem uma redução ali das taxas de renda fixa, né? Ou seja, daqui a pouco você traz uma maior atratividade ali de investidores, de novo aí para a Bolsa, né? Sim. Mas, como que a gente acaba melhorando aí essa liquidez dos fundos, atraindo de fato esses investidores aí? O que você acha que a gente consegue aí visualizar a curto e médio prazo? É natural, né, que com a queda dos juros, isso ocorreu no último período no ciclo de queda de juros, os investidores migrem da renda fixa para uma classe igual os fundos imobiliários, que elas acabam concorrendo, né? E a gente espera que isso acelere, né, o crescimento do número de investidores. Atingimos aí mais de 2,5 milhões de investidores, pessoas físicas em fundos imobiliários. Com esse cenário de queda de juros, esse número deve crescer, Diego, então deve melhorar a liquidez dos fundos. Só que, claro, também o número de produtos está aumentando, né? A concorrência entre os fundos está aumentando. Então, a gente tem aquela visão de que, os fundos que vão ter liquidez são os fundos maiores, com um portfólio mais diversificado. E a questão da cota, que a gente já vai falar do desdobro, na nossa visão ela é muito importante, porque ela vai melhorar sim a liquidez dos fundos, ela vai ajudar essa democratização, né? A trazer um investidor que quer começar a investir, quer ter um número de fundos para começar a diversificar o seu capital, mas não consegue eventualmente, devido ao limite de capital, comprar muitas cotas quando o valor da cota limita. Então, na nossa visão, o desdobro, essa cota base 10, vai ser importante tanto para ajudar esse investidor a investir em fundos imobiliários, quanto para melhorar a liquidez de fundos, como é o caso do GGR, né? Show de bola, ou seja, a gente atrai mais investidores então para o GGR, porque a compra da cota que antes, ali na casa dos 113, 114 reais, passa a ter ali um valor menor, né? Base 10, né? Uma 11, base 10, né? 11, 12, 13 reais ali, dependendo ali do valor diário, né? Sim, quer dizer, ninguém tem desculpa mais para não investir, né? É isso aí. Todo mundo consegue separar 10, 11, 12 reais ali para investir no fundo, e isso acaba sendo uma coisa que deve atrair muita gente, tá? Então a gente está esperando que essa matéria vai ser aprovada. A gente já fala sobre isso, tem um capítulo específico, né? Quer falar das correções, Diego, que tiveram durante o mês? Show de bola. Pessoal, nesse último mês aqui a gente recebeu então os aluguéis reajustados de Sepalgo, Camargo e Todimo, tá? 100%, sem qualquer tipo de redução, nada disso. Pessoal pagando aí tudo em dia, tá? Incremento de 2 centavos por cota, né? Se considerar somente os valores que foram corrigidos. Então, um número legal aí também. O Diego já falou do número de cotistas, né, que a gente alcançou aí 107 mil cotistas. Bom, desdobramento de cotas. Então, 29 de janeiro, a gente fez a chamada aí para o cotista, né, fazendo o edital de convocação, para que a gente submeta essa matéria para aprovação do desdobro de cotas, né? Então, na proporção de 1 para 10. Quer dizer, quem tem uma cota hoje do GGR
vai passar a ter 10 cotas na base 10, né? Então, se a cota hoje está em 115, 113, essa cota vai passar a ser negociada a 11 alguma coisa e o cotista vai receber 10 cotas ao invés de uma, né? Como é que vai ser feito esse processo? A partir do dia 14 de fevereiro até o dia 26 de fevereiro, essa votação vai estar disponível na plataforma Quory, né, que é aquela plataforma que a gente já fez assembleias. Você pode entrar, votar, deixar o seu voto e ao final do período vai ser contabilizado aí a votação da maioria. Votação, então, 100% online ali, Pedro? Pode ser feito por e-mail, até a gente coloca ali, mas hoje em dia quase ninguém usa o e-mail para votar, porque a plataforma é mais simples, né? Mas quem ainda não estiver habituado... Fica a critério do cotista. A critério do cotista, ele pode mandar um e-mail ali para o jurídico, do administrador, né? Colocar o seu voto, tem até um modelinho, e com isso ele vai manifestar a sua opinião, né? E qualquer dúvida que o cotista tiver, ele pode entrar em contato também com o RI aqui das Agros, Exatamente. que vai auxiliá-lo aí da melhor forma possível, né? Nossos canais estão à disposição para quem tiver qualquer dúvida. Entre em contato via e-mail, via nossos canais oficiais de mídias. Estamos à disposição. Aí a gente tem um chat agora, para quem não sabe, no próprio site das Agros e do GGR. Então você pode entrar lá e se comunicar com a gente qualquer dúvida que você tiver, né? A data base vai ser 5 de março para conversão, né? Para esse desdobro, na verdade. Então 5 de março vai pegar tanto a base de cotistas quanto o valor da cota e vai ser feito esse desdobro, né? Caso seja aprovado, né? Então, como a gente já falou, a nossa opinião é que isso contribui para a liquidez do fundo. A gestão, enfim, colocou essa matéria depois de ter estudado o que ocorreu com outros fundos, né, como que o mercado está recebendo isso. E a nossa visão é positiva, que isso deve, de fato, trazer novos cotistas e melhorar a liquidez do GGR, que a liquidez é algo tão importante, né, quanto a diversificação do portfólio, o tamanho do fundo, são características que fazem com que você tenha um produto, né, que é negociado ali a um valor mais próximo do real, porque tem liquidez, né? Porque quando não tem comprador e vendedor, tem aquela diferença, o fundo cai muito, sobe muito, então isso vai acabar tirando um pouco da volatilidade da cota e a gente acha que é saudável. Show de bola. Vamos para Santa Cruz? Vamos para Santa Cruz. Não basta falar, tem que, pisar no barro, né, Pedro? É isso aí, a gente voltou com o pé sujo aí de barro da obra. Visitamos a obra logo no começo do mês, né? É isso aí. Bom, pessoal, nós aqui da gestão, então, visitamos aí a obra, as ampliações, para dar aí esse pontapé inicial de início de obra, né? Apesar que a obra, de fato, começou ali em 21 de dezembro, tá? Mas a gente fez aí um evento simbólico para cravar esse início aqui no início de janeiro, né? Se tudo acontecer aí conforme está planejado, devemos estar entregando aí fase 1 em meados de setembro de 24, viu, Pedro? Lembrando que essas fotos são de começo de janeiro, né? O relatório que veio de obra já agora de fevereiro, que a gente está gravando esse vídeo, já está bem mais avançado, né, Diego? Já. Assim, pessoal, do ponto de vista de obra, a gente já tem um avanço significativo na terraplanagem, nas fundações, né? Só para vocês terem uma ideia, a terraplanagem aí, a gente já está com mais de 90% concluído, né? E mais de 70% aí de todas as fundações. Nossa ideia é ainda no mês de fevereiro ter o içamento aí de boa parte ou a totalidade dos pilares, tá? Então, obra aí a todo vapor. Tá? Então, pessoal, pauleira, a coisa não para, a gente está bem próximo aí, acompanhando essa obra aí, ponto a ponto, para realmente ter aí o máximo de cuidado aí com esse projeto. Só uma observação para vocês, alguns cotistas nos perguntaram, falou, como que foi aí essa modalidade de contratação da construtora, Tem né? risco de custo, de estourar a obra, né? Esse tipo de coisa. Fica aí dependendo de oscilação de mercado, de aumento, de redução de concreto, de aço, muito se ouve aí, né, Pedro? Sim. E às vezes o cotista não consegue visualizar isso muito bem. Mas só para vocês entenderem, a gente fez uma contratação via PMG, preço máximo garantido, né? Esse tipo de contrato, ele traz uma maior segurança porque ele fica travado em relação às oscilações de mercado. O que eu quero dizer com isso? A gente pré-estabelece um valor com a construtora e a obra tem que custar dentro desse limite. No máximo, né? No máximo. Ela não pode ultrapassar. Ainda que você tenha oscilações do mercado, esse contrato ele é muito bem protegido para que a gente não tenha esse estouro de obra.
E o que economizar, geralmente tem uma bonificação para a construtora e o restante vem para o fundo, né? Exatamente. Bom, e aí a fase 2, né? Pô, lembrando que a gente dividiu essa obra em duas fases, né? Por que disso? A fase 1, ela basicamente já estava previsto no projeto original ali do Build-Suit desenvolvido para Santa Cruz, ou seja, um pouco mais fácil ali a liberação e aprovação já para esse início de obra, já que a gente tem que entregar para Santa Cruz ocupar. Pelas fotos dá para ver, a gente está bem aos fundos do galpão existente, né, fazendo justamente essa primeira expansão, fase 1, né? Exato. Para a fase 2, a gente tem aí um incremento de mais de 23 mil metros quadrados já ao lado, né? E para essa fase 2, o projeto já está em tramitação na prefeitura e a gente acredita aí que no mês de março a gente tem aí a liberação para início, aqui no início do mês de abril. Era até abril, né, a data prevista. Vamos colocar aquele link, Diego, que a gente soltou nas mídias sociais, justamente um vídeo falando sobre essa visita, e colocando um mapa lá com a fase 1, fase 2, fase 3. Então vamos colocar o link aqui no relatório, no vídeo, e aí quem não conseguiu acessar vai clicar no link e vai poder ver justamente essa divisão aí que o Diego está explicando de fase 1 e 2, né? Com as suas respectivas áreas. É isso aí, pessoal. Entregou uma plaquinha para Santa Cruz ali para marcar o início oficial da obra. Vai ter a de início e tem a de entrega, né, Pedro? Vai ter a de entrega. É isso aí. Então a gente sempre faz o início da obra, a entrega para celebrar, né, marcar essas datas importantes que marcam tanto o início quanto o final da obra. Criar esse envolvimento, tá, pessoal? Exato. Tanto do locatário, da construtora, mostrar para todo mundo que isso é muito importante para a gente, é importante para os cotistas e a gente ficar aí bem perto aí dessa execução, tá? Bom, perguntas e respostas, pessoal, vamos lá. A gente teve algumas perguntas aí falando sobre os dividendos, né, os rendimentos, como eles estão. Acho que o pessoal que mandou a pergunta não tinha visto no relatório anterior, mas a gente volta a falar sobre o guidance, né? Então a primeira pergunta, qual o guidance do dividend yield para 2024? A gente já havia divulgado no último relatório, então o nosso guidance básico de rendimentos para o ano de 2024, né, média mensal, é de 90 centavos por cota, né? Ao longo dos meses. É claro que isso aí são resultados ordinários que a gente faz a projeção ao longo do ano. Qualquer resultado extraordinário, como venda de ativos, recuperação de valores em aberto, como é o caso de Covolan, que a gente já explicou também que aqueles valores que foi feito um acordo, né, no processo de RJ, estão em processo de levantamento. Então a gente espera que sejam recuperados pelo menos o sinal ainda nesse semestre, né? Então qualquer receita dessa vai subir o rendimento, porque a gente está falando de rendimento ordinário, e também movimentações estratégicas, compra de ativos, tem as expansões aí que podem ser antecipadas, a gente já conseguiu iniciar a obra um mês antes, pode ser que a fase 2 também tenha, né? E tem outros movimentos estratégicos aqui da gestão que podem contribuir como um todo para que esse rendimento base tenha um impulso aí e um resultado acima do previsto. Tá certo, pessoal? A pergunta 2, que fala por que houve uma redução nos dividendos, primeiro que assim, o rendimento de janeiro foi exatamente o mesmo de dezembro, né, Diego? 90 centavos. A gente não reduziu nesse último mês. Agora, eu acho que o cotista aqui estava se referindo a essa queda gradual que a gente teve nos rendimentos ao longo do segundo semestre de 23. Então, por que isso ocorreu, né? A gente também já havia explicado, mas voltamos a falar aqui que não aconteceu nada de extraordinário. O que houve foi que a receita com venda de imóveis, né, o ganho com essa venda que a gente tem que distribuir, ele foi sendo distribuído e foi acabando. A gente é obrigado a distribuir dentro do semestre que teve o ganho, né, os 95% no mínimo. Então a gente distribuiu tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 23 e reteve o que podia, mas teve que cair o rendimento em função disso. Então a gente voltou aí para o voo de cruzeiro nosso, estamos distribuindo esse resultado que a gente entende ainda que está acima dos pares, né? Obviamente sempre levando em conta a alavancagem, né, Diego? Tem fundo que distribui, tem um yield mais alto, mas uma alavancagem muito mais alta também, e aí não é muito comparável, mas os pares que têm uma situação de alavancagem de balanço próximo dos nossos, a gente ainda, depois a gente fala até um pouquinho no relatório, tem
um yield com um prêmio, né, mais alto. Quer falar 3 de Suzano, Diego? Vamos Também lá. tem a ver com Pergunta dividendos? 3 aqui, pessoal, é o seguinte: os dividendos não teriam que subir nesse primeiro semestre devido ao aluguel de Suzano? Pessoal, a ideia aqui da gestão é deixar linear esses rendimentos, né? Então, assim, é ter o mínimo de oscilação possível, né, Pedro? Não ter esses grandes altos e baixos, esse sobe e desce ali com o rendimento base, né? Uma coisa é ter o extraordinário, que é o que a gente, vai trabalhar bastante aí para estar trazendo. Certo. Mas a ideia é deixar esse rendimento linear e ter uma menor oscilação, né? Então, por isso aí que não teve esse aumento agora já em janeiro com o recebimento de Suzano, né? E o que sobrar ao final do semestre vai ser distribuído, né? Então, claro que você tenta linearizar, mas se tiver algum ganho que sobrou no caixa, 95% no semestre tem que ser distribuído. Então fica aquele último mês para distribuição, né? Porque a ideia é justamente tirar essa ansiedade do cotista de um mês teve um rendimento 95, depois foi para 93. Por isso que a gente fez essa projeção anual, né? E vai procurar, dentro do possível, manter ela linear. Claro que tem mês que vai ter eventualmente um pouco acima, um pouco abaixo, muito dependendo aí de ganhos não recorrentes, né? Manter, então, essa previsibilidade. A ideia é essa. Perfeito. Bom, pessoal, a pergunta 4 aqui, então, é o seguinte: o fundo pretende focar somente em galpões ou vai continuar híbrido? Né? Acho que, turma, mais do que a gente focar num segmento específico, acho que a gestão ela vem buscando por boas oportunidades. Foi assim com a aquisição de Rizobacter, um ativo aí híbrido, bem localizado, com um contrato longo, né? Bom inquilino. Então, essa é é o nosso grande DNA aí, né, Pedro? De buscar essas boas operações ali e, se seguir por um caminho, por outro, a gente está atento aí a essas oportunidades que vão aparecendo, né? Exatamente, Diego. Acho que as novas aquisições, elas têm que melhorar a média do fundo, né? Então, melhorar tanto o tempo dos ativos, né? Quer dizer, o tempo de construção que ele tem, a média de vencimento dos contratos, ou o inquilino também, obviamente, dentro de um rating, tem que ser um bom inquilino. Então, tudo isso melhora a média, né? A ideia são que essas novas aquisições, o portfólio, ao longo do tempo, ele vai, né, ficando mais antigo, o imóvel, o prazo do contrato vai vencendo. Então, os novos contratos, eles têm que oxigenar, né? Então, a ideia nossa é, independente de serem logísticos industriais ou híbridos, que eles contribuam para que a média do portfólio melhore e a diversificação fique mais saudável, né? Legal. Última pergunta. Muita gente aí tem questionado, porque a gente começou a colocar nas mídias o rendimento de um novo fundo nosso, e a pergunta é se existem outros fundos ou pretensão de lançamento de novos fundos, né? De fato, assim, as Agros, em breve, vai realizar a listagem do mais novo fundo imobiliário aqui da casa, que é os Agros Multiestratégia, fundo imobiliário. Ele ainda não tem ticker, né, Diego? Porque o ticker, o código de bolsa, enfim, você tem que aprovar isso, né? Ele tem que estar disponível, e a gente tinha feito algumas seleções aqui e estamos em reta final aí de selecionar o código. Em breve vai ser divulgado. Esse fundo, apesar de ser novo para o mercado, né, ele está numa oferta para investidor profissional. Ele já tem um histórico de pouco mais de 12 meses, então a gente fez questão de primeiro colocar o fundo numa espécie de laboratório, ter um histórico de rentabilidade, para daí colocar em bolsa para o público em geral. Então esse fundo está com hoje um PL de aproximadamente 45 milhões. Assim que listado, ele vai estar disponível para negociação, né? O público em geral vai poder comprar, vender o fundo, e o portfólio dele é composto por cotas de fundos imobiliários, não só fundos que estão no mercado, mas fundos também, que acho que é muito legal, que não estão disponíveis para o varejo, né? Então a gente tem um portfólio de alguns fundos desses, CRIs, e também o nosso DNA aqui de tijolo, né, Diego? Participação em imóveis e empreendimentos imobiliários, né? Então esse é o resumo desse novo fundo nosso, que em breve a gente comunica a vocês, mas para quem quiser ter mais informação, no site da gestora, tá o link ali, você pode clicar e se informar melhor. Perfeito. Pessoal, esse fundo, a estratégia dele em nenhum momento se conflita com o GGR, tá? Exatamente. Completamente ele nem pode diferente, investir, né, na estratégia do GGR.
Exato, então assim, é uma estratégia completamente diferente ali, mas pô, daqui a pouco a gente vai poder trazer para vocês aí um pouquinho mais de informações, no site já tem, né, mas assim que listar, né, acho que a gente consegue aí fazer um vídeo explicando certinho ali sobre a estratégia ali de investimento. Por exemplo, BTS, ele tem um BTS no portfólio, mas é um BTS que não se encaixa no GGR, né, tanto pelo tamanho quanto pelo inquilino, enfim, então é um fundo que não vai conflitar com o GGR, a ideia é que ele se aproveite de oportunidades que o GGR não pode ter em seu portfólio, né? Legal, pessoal? Bom, aqui só falando um pouquinho do nosso yield novamente, né? Então, esse prêmio que a gente fala, esse spread, né? A gente continua com o spread sobre a média dos fundos pares nossos, né? E também um spread sobre a NTNB, quer dizer, acho que a cota nossa se estabilizou aí num patamar e isso vai se refletir, acho que, em bons dividendos aí, né? Para quem entrar hoje nesse valor de cota. Então, o DRE de janeiro mostra que a gente reteve, né? O pessoal falou de Suzano, né, Diego? Acho que aqui consegue visualizar. Então, mais de 5 milhões aqui foram retidos para o caixa do fundo, justamente para ajudar nessa linearização do rendimento. Então, a gente deixou esse dinheiro que recebeu em janeiro adiantado em caixa para os meses seguintes. Eventualmente, no final do semestre, pode ter uma sobra. O que a gente conseguir reter, os 5%, né, no máximo que a gente pode reter, pode ir para o próximo semestre. Bom, aqui são aqueles gráficos que a gente fala todo mês. Só aqui, colocar um parênteses, né, de quem não está acostumado, tem Suzano, né? Então, essa distribuição de resultado por ativo, esse mês fica um pouco distorcido aí em função do Suzano, mas é só esse mês, tá? Isso para quem não acompanha, tá entrando aqui pela primeira vez, pessoal, a Suzano, ela paga, isso veio desde quando a gente comprou esse ativo, tá? Ou seja, já era uma condição ali do contrato de build-to-suit com o desenvolvedor, isso antes da chegada do GGR. A Suzano, ela paga 6 meses para frente, 6 meses para trás. Ou seja, ali em janeiro, quando ela paga, Pedro, equivale até junho do ano anterior e até junho do ano seguinte a alocação, de uma vez só, tá? Bacana. Vamos falar um pouquinho do balanço aqui, Diego? Então, a gente tem hoje entre ativos aí, né, que são os ativos imobiliários, pouco mais de 1 bi em ativos imobiliários, uma posição de caixa mais aluguéis, né, sempre os aluguéis do mês corrente ali que você tem para receber por volta de 90 milhões. Então a gente tem uma receita de aluguéis aí sem contar quando tem meses como Suzano, né, mas na média de 8 milhões e meio, 9 milhões. E a gente tem obrigações aí que estão super bem equalizadas, que é o CRI, né, que representa menos de 10% do menos de 9%, né? Pedro. Menos de 9% passivo totalmente controlado aí, né, meu? Obrigações também aí que não preocupam. O que vai ser feito com o caixa, né? Acho que aquela pergunta do cotista, pô, mas esse caixa tá alto? Na verdade, esse caixa já está comprometido, porque justamente as expansões de Santa Cruz já irão consumir esse caixa, né? Então a gente já tem elas contratadas aí, a fase 1 e 2. Fizemos a aquisição de Rizobacter, então nosso caixa aí não está sobrando como parece, né, Diego? Tá. Muitas vezes o investidor pode olhar e falar, bom, está sobrando caixa aí. Hoje está, mas ao longo do ano aí ele vai e deve ser consumido, né? Então essa é uma questão aí que a gente até tem uma sobra aí, de fato, tem uma sobra aí que nos permite eventualmente fazer algum movimento de nova aquisição, né? Mas o colchão está curto, né? Tá, acho que esse cronograma nosso de desembolso e de comprometimento desse caixa aí já está muito bem definido, né? Exato. Bom, os reajustes tivemos aí em janeiro, agora vamos ter um pouquinho em março, abril, e aí fica mais para o meio do ano e para o final a gente já falou dos reajustes. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Diego, quer colocar? Pessoal, só agradecer mais uma vez aqui, 2024 só começando, gestão a todo vapor. Se inscrevam, porque de fato tem muita coisa aí que a gente quer trazer aqui para vocês, tá? Legal, acho que o ano começou, a gente já teve muita coisa, né? Parece que janeiro é aquele mês que o pessoal fala que nunca acaba. A gente trabalhou bastante aqui, tanto no final do ano quanto no começo desse, para que a gente tivesse a base aqui sólida, né? Para ter um ano bom, né? Então, no final, a gente está muito animado com esse ano.
Acho que vai ser um ano importante para o fundo, para o mercado como um todo, né? Um ano que todo mundo espera crescimento e melhora de mercado como um todo, né? De liquidez, de compra, de venda. E a gente vai estar sempre aí atualizando o Cotizo sobre qualquer novidade. Obrigado, pessoal. Obrigado. E até a próxima.